Fala galera, vamos falar um pouquinho sobre Clube Atlético Mineiro, nova contratação do Galo, Ruan Tressolde. Como ele joga, o que esperar desse atleta, vamos falar um pouquinho dessa possibilidade do Galo, tá bom? E também da nova camisa do Atlético, que é uma pintura maravilhosa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, beleza? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e vambora. Rumo a 30 mil inscritos. Se eu puder se inscrever e hypar esse vídeo, cara, conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? Isso ajuda demais o meu trabalho e ajuda demais pra gente também crescer. Tem todas as minhas redes sociais aqui na descrição desse vídeo, isso já ajuda. Vambora, vamos falar um pouquinho então, primeiro da blusa do Galo, né? O Atlético lançou esse uniforme 3, eu vou até botar aqui, ó, pra vocês. Todo mundo já viu aí praticamente, mas eu vou postar aqui. Olha isso aqui. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Qual nota que vocês dão pra essa blusa? Deixa aqui nos comentários, porque assim, eu achei 10/10, esses preto com dourado não tem muito erro e quando casa fica muito bonito, né? Numa blusa. E o Atlético vai ter essa camisa 3 e a gente vai poder comprar, né? Porque eu quero de verdade. Espero que ela chegue pra mim. Alô, mãe Adidas, hein? Ajuda nós. Mas agora falando sobre o Ruan Tressolde, né? Antes disso, lembrando que o Igor Rabelo deve se transferir realmente pro Fluminense. Ele tá de saída do Atlético. No jogo de ontem, ele até levou a sua família depois do jogo no campo. Se despediu um pouco da torcida, né? Não da torcida, mas do gramado, do estádio. Porque pra quem não se lembra, são muitos anos do Igor Rabelo no Brasil, do Galo, são muitos anos do Igor Rabelo no Galo, um cara que honrou sempre a camisa, sempre foi muito profissional, sempre respeitou demais o Galo, a instituição, a torcida. Foi um cara sempre muito comprometido, teve seu período titular, teve um bom período titular no Atlético, depois oscilou principalmente na reserva, mas sempre que foi necessitado, sempre que precisou dele, ele foi importante, ele conseguiu entregar. Eu acho que o torcedor atleticano lembra com carinho. Ele não é ídolo, ele não sai dessa forma, mas o torcedor atleticano com certeza lembra com carinho dele, porque é um cara que sempre respeitou muito a torcida e o torcedor. Então, muito obrigado ao Igor Rabelo, aos serviços prestados, né? E eu acho que é isso, ele tem que pensar um pouco na carreira dele, em jogar, em ganhar mais tempo, ganhar mais espaço, e é isso que ele deve estar fazendo. Perto de reforçar o Atlético, Ruan Tressolde chega a BH para passar por exames. Zagueiro de 26 anos, pertence ao Sassuolo da Itália e pode ser o quarto contratado do Atlético nessa janela. Galo trabalha para anunciar a contratação do zagueiro da Itália, né? Da Itália sim, né? Joga no Sassuolo da Itália. O jogador de 26 anos embarcou a Confins ontem, né? E foi recebido pelos funcionários do Galo. Tressolde vai passar por exames antes de assinar pelo Atlético. Os moldes de negociação ainda não foram revelados. O zagueiro surge como alternativa para a provável saída de Igor Rabelo, como eu te disse, que deve trocar o Galo pelo Fluminense. Ele foi revelado pelo Grêmio, se transferiu ao futebol italiano em 21. Lá fez 63 partidas em 3 temporadas, até junho do ano passado, o defensor foi emprestado ao São Paulo, né? Não houve acordo entre as partes para a permanência do jogador, que tentou prorrogar o empréstimo de Tressolde. A diretoria do Sassuolo, conforme o contrato, pedia 27 milhões de reais para negociar ele em definitivo. Em julho, foi informado que ele precisava realizar um procedimento cirúrgico no Brasil antes de retornar à Itália. Somente depois disso, os médicos poderiam estimar o tempo de recuperação ou se eles estariam em condições de titular. É isso. Além dele, né, o Atlético tem o Lianco, o Ivan Roman e o Vitor Hugo. Ele pode ser o quarto reforço. Mas quem é Ruan Tressolde? Cara, é um zagueiro, não tem muitas informações dele, tá, galera? É um zagueiro com a perna direita, né, destro. Joga pela direita, joga pelo lado do Lianco, seria um reserva imediato pro Lianco. É um moleque de 26 anos, não é mais moleque, né? Um cara de 26 anos, se destacou pelo Grêmio, começou muito bem no Grêmio, foi pra fora e voltou pro São Paulo. Cara, no São Paulo, eu fui até conversar com alguns amigos, algumas pessoas que conhecem o jogador, algumas pessoas que acompanharam muito ele aqui no São Paulo, e falou, cara, jogou pouco, primeiro ponto, jogou pouco. Mas o segundo, sempre que entrou foi bem. Eu recebi algumas informações dele, é importante quando ele não é o protagonista da zaga, o principal jogador, quando ele faz parceria ele vai muito bem. É um cara que tem muita qualidade, mas o que me falaram foi muito forte, ganha muito os duelos aéreos, muito forte fisicamente, ganha muito os duelos aéreos, é um cara muito físico, rápido, não é tão lento, é um cara que é bem completo e só ouvi coisas positivas dele nesse sentido, o que é muito bom,
Porque o Atlético, diferente do que o Igor Rabelo dava pro Atlético, o Igor Rabelo era muito bom na bola aérea, né? Muito forte na bola aérea. Mas é um zagueiro lento. É um zagueiro que tem dificuldade no 1 contra 1 e fica muitas vezes na saudade. O Juan é um cara pelo contrário, né? Muito físico, consegue ganhar nessas disputas. É bom também pelo alto. É também um zagueiro que o Atlético precisa. E o Atlético precisava buscar esse jogador, né? Afinal, por exemplo, ontem o Cuca nem sequer levou o nosso querido Ivan Roman, né? Então é importante demais pro Atlético ter esse jogador, ter mais um jogador para essa posição e já chegar para compor esse grupo, para estar no grupo, que eu acho que para mim a zaga titular do Atlético está formada, né? Lianco e Júnior Alonso, pelo menos a zaga, e ele chega para somar, chega para agregar. Eu queria destacar também uma fala do Cuca ontem, galera. O Cuca falou na coletiva que ele não sabe vai ser o time titular, qual é o time titular do Atlético, ele não acertou esse time titular, e para mim, depois do jogo de ontem, ficou muito claro, porque existe uma situação que o Cuca, ele disse que ele não conhece, não sabe qual é o time titular, e a prova disso foi o primeiro tempo, né? Jogou Natanael, Lianco, Júnior Alonso, jogou, né? Júnior Alonso e Arana, Alan Franco e Gabriel Menino, Scarpa, Rony, Coelho e Hulk. Cara, não tem condições nenhuma do meio de campo do Atlético ter Alan Franco e Gabriel Menino apenas. Ontem a gente viu tanto que esse time fica mais exposto, fica muito exposto com esses dois jogadores. O Alan Franco é um ótimo roubador de bola, tem boa qualidade, mas o Gabriel Menino ele sobe demais e o meio de campo fica muito espaçado, fica muito exposto. É muito fácil entrar no meio de campo do Atlético e isso atrapalha demais nas disputas, né? Porque o Atlético perde o controle desse meio de campo e é dominado. Fora que em contra-ataque, cara, é um grande devaneio, assim, né? Muito aberto esse time, muito aberto o meio de campo, isso atrapalha muito a vencer jogos. Quando o Alexander entrou no lugar do menino, mudou totalmente. O Igor Gomes entrou no lugar do Scarpa, mudou totalmente. Scarpa também não tá legal. A gente tem que entender se talvez com um 4-2-3-1, qual que é a melhor formação. Eu vou falar a minha. Mas pra mim, Alexander e jogar ao lado de Alan Franco é o ideal. Se não jogar assim, ferrou. Tem que jogar assim, pra ter um bom meio de campo, pra ganhar disputas. Esse é o meu meio de campo. O meu time titular hoje é Everson, Natanael, que não tem feito boas partidas, mas tem melhorado. Everson, Natanael, Lianco, Júnior Alonso, Guilherme Arana, Alexander do lado do Arana, Alan Franco. E aí, isso aqui, essa base pra mim, ela é capital. Aí, no ataque muda, né? O Coelho tem o lugar dele garantido, Hulk tem o lugar dele garantido. As outras três posições, ou você joga numa linha de 3 no meio de campo, uma trinca assim, com Alan Franco centralizado, Alexander pela esquerda, Alan Franco pela direita. E no ataque, aí você pode ter Coelho e Hulk. E aí você pode ter o Scarpa mais pro lado direito. Ou pode ter o Renier e liberar mais o menino. Ou você tira o Gabriel Menino, joga com o Alan Franco e Alexander. Aí aqui no meio, Igor Gomes ou Renier, Scarpa e Coelho. Ou Gustavo Scarpa e Biel e Hulk. Eu acho que essas são as opções que o Cuca tem pro jogo contra o Grêmio. Eu entraria com Scarpa centralizado, Alexander e Alan Franco, Coelho, Biel e Hulk. Esse seria o meu time para começar contra o Grêmio, para testar. Ah, o Biel não foi bem, tira o Biel, puxa o Scarpa e coloca o Igor Gomes ou o Renier, que eu gosto muito do Renier chegando, e o Rony tem que ser reserva desse time. Eu acho que o Rony ele pode ajudar demais em partidas, principalmente fora de casa, que precisa marcar em cima quando não tiver o Hulk, mas quando tá jogando ele tá tendo muita dificuldade de finalização, muita dificuldade de criação de jogadas, e ele não é um jogador do 1 contra 1, o Atlético precisa desse jogador dos dois lados. Um jogador do 1 contra 1, Biel com o Natanael, acho que pode ajudar demais o lado direito do Atlético, Coelho e Arana pelo outro, os dois volantes fixos, Alan Franco e Alexander, e o armador, seja o Scarpa, o Renier ou o Igor Gomes, pode ajudar demais esse time do Galo. Esse seria o meu time do Galo e eu queria ouvir de vocês o que vocês acham. É isso! Espero que vocês tenham gostado. Juan Tressoldi vem, acho que vai ser uma boa peça para esse elenco do Cuca. Não vai vir para ser titular, mas vai ser mais um para compor o elenco. Beleza? Eu queria mais um volante, mas eu acho que isso não vai acontecer. É isso. Se inscreve, deixa o like, tamo junto, é nóis.